Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Estamos nós aqui mais uma vez para trazer informações importantíssimas a respeito da geopolítica e a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre o início, de fato, da formação daquilo que a Bíblia chama de os 10 chifres ou os 10 reinos que serão posteriormente entregues nas mãos do anticristo, para que ele então governe a partir desses 10 reinos. Nós estaremos mostrando para vocês que, na prática, já está sendo formado aí 3 grandes potências. E essas 3 grandes potências dá a possibilidade de surgir mais algumas, que envolve, por exemplo, a Turquia. Nós também vamos estar trazendo informações importantíssimas para vocês a respeito da queda devastadora da União Europeia. Uma crise sem precedentes. A grande derrota da Europa para a Rússia. Porque essa derrota desse conflito entre Ucrânia e Rússia não é uma derrota da Ucrânia, é uma derrota da União Europeia, pois a União Europeia estava ali praticamente com o coturno no solo, com seus tanques, com seus blindados, com seus aviões, com seus equipamentos bélicos nesse conflito aí. Tanto é que esse conflito só conseguiu permanecer ativo durante esses 2 anos por conta da União Europeia. Então foi uma derrota acachapante para a União Europeia e eles não estão querendo uma rendição, não estão querendo um acordo e também estão batendo de frente contra Donald Trump. Esta semana, o vice-presidente dos Estados Unidos fez um discurso duro e humilhante para a União Europeia. A Alemanha está numa situação caótica. A França, idem. Não bastando tudo isso, a França também tem esse pretexto de ir avante com esse conflito a partir da Ucrânia, usando a Ucrânia como ponta de lança, por conta de prejuízos que está tendo lá no continente africano por conta da Rússia. Sim, a Rússia está dando apoio e suporte para vários levantes de nações que eram literalmente subjugadas pela França. A França, durante muitos anos, durante muitas décadas, se valeu do ouro, do petróleo, pedras preciosas de vários países da Europa e deixou todos esses países numa verdadeira miséria. Países que produziam muito diamante, muito ouro, muito petróleo, mandava tudo isso para a França e a França mantinha eles com migalhas embaixo de uma miséria sem precedentes. E eles estão se levantando com o apoio de Putin, e Putin está ganhando espaço também lá na África. Então eu vou mostrar para vocês aí o domínio desses 3 principais impérios que possivelmente começa a partir do governo de Donald Trump, com uma aliança. Sim, Donald Trump está fazendo uma aliança fortíssima com Putin, com a Rússia, para estar dando o start dessas 3 potências, desses 3 reinos, e posteriormente vai se abrir um leque para formação de mais alguns blocos poderosos até chegar naquela configuração que a Bíblia diz que são os 10 reinos que serão entregues nas mãos do anticristo. Nós, com tudo isso, estamos entendendo que sim, estamos muito próximo de um eventual governo do anticristo. Aquele governo que começa com uma paz, que dura pelo menos uns 3 anos e meio, e depois culmina com uma grande destruição. Então estamos muito próximo de tudo isso aí e vou te mostrar na prática. Os seus olhos estão contemplando a formação do início dos 10 reinos, dos 10 blocos. Jesus está voltando. Diga comigo, Maranata, que quer dizer ora vem Senhor Jesus. E tudo isso para mim, para você, é motivo de
alegria. E vamos aproveitar, sabendo que pouco tempo nos resta, vamos falar do Evangelho de Jesus. E antes de entrar na matéria, na informação e mostrar para vocês quais são esses 3 primeiros impérios, esses 3 primeiros reinos, eu quero te pedir uma coisa. Deixa o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal. Nós também temos um lindo trabalho assistencial, social, lá em Moçambique, que culmina com o evangelismo de centenas de crianças, centenas de famílias. E esse trabalho tem se mantido graças à sua colaboração, à sua cooperação. E eu gostaria que você desse uma olhadinha aqui, o que você está fazendo ali na África com a sua contribuição. Olha que lindo! Amados e queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Ore por nosso projeto aqui em Moçambique. Aqui é o pastor Gabriel José de Moçambique, África. Deus abençoe ricamente a todos vocês que têm nos acompanhado. Que a mão de Deus esteja sempre estendida sobre as vossas vidas e todas as vossas famílias. No nome do Senhor Jesus. Veja a alegria das crianças se alimentando já. Amém? É você que está proporcionando esta alegria nos olhinhos daquelas crianças, né? O alimento daquelas crianças é bancado por vocês e, ao mesmo tempo, o evangelismo de todas essas famílias. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os dados necessários para a sua contribuição, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos agora, então, à informação aqui. Vamos avaliar e mostrar para vocês aqui o quanto estamos perto da formação dos 10 reinos do anticristo. Porque eu sempre tenho dito para vocês o quê? Olha, meus irmãos, antes de querer saber quem é o anticristo, precisaríamos ver pelo menos uma coisa que é fundamental para a apresentação do anticristo, que seria a formação desses 10 reinos. Isso é muito mais importante e primordial que o próprio anticristo, pois ele só será apresentado para ser entregue em suas mãos esses 10 reinos. Se não está formado os 10 reinos, para que ele vai se apresentar? Não é? Então, uma sinalização para mim e para você de que ele pode estar próximo e já pode estar por aí, já pode, não podemos garantir, já pode estar por aí, é o fato de sair, de estarmos vendo uma formação de eventual 10 reinos. Então vamos lá, e esses 10 reinos vai dar início a partir desses 3 que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Então vamos lá, começando aqui com uma análise, tá? A fonte aqui é do Trend Compass. Diz assim: no mês passado, Donald Trump sugeriu que acabaria com a guerra na Ucrânia como um presente ao povo russo. Curioso, né? Um presente ao povo russo. Por que ele não está alinhando o discurso com a Europa e dizendo assim, como um presente ao povo ucraniano? Ele está dizendo como um presente ao povo russo. Porque se fossem os globalistas da Europa, diria, nós vamos fazer isso como um presente para o povo da Ucrânia, não como um presente para o povo da Rússia. Mas Donald Trump está dizendo que faria isso como um presente para o povo russo. E nós estamos entendendo por que é um presente para o povo russo. Porque, na realidade, o acordo que ele está propondo é que a Ucrânia terá que entregar de mão beijada todos os territórios que o Putin já conquistou. E são grandes essas áreas, áreas importantíssimas, com muita riqueza no subsolo. Então ele está dizendo que é um presente ao povo russo. Os termos dessa paz, até onde sabemos pelo plano de paz do general Kislyak, são inaceitáveis para a Rússia e certamente serão rejeitadas. Em uma entrevista subsequente após essa declaração, Vladimir Putin sugeriu que os Estados Unidos e a Rússia deveriam ter relações amigáveis, mas que deveriam discutir questões maiores do que apenas a guerra na Ucrânia. Sim, e aí que entra o X da questão. É discutir questões maiores, mais amplas do que apenas o conflito. E entra aí justamente essa conversação, porque essa conversação, esse diálogo entre Putin e Trump já vem antes mesmo da eleição de Donald Trump, tá? E essa conversa aqui realmente já é muito ampla. Nos bastidores, em off, os dois já estavam negociando aí a formação desses impérios aqui. E é por isso que posteriormente a isso daqui, o próprio Donald Trump chegou depois a dizer e falou assim, olha, e quem sabe, né, um dia a própria Ucrânia possa
ser da Rússia, né? Ele sugeriu isso, a Ucrânia ser da Rússia, não apenas os territórios conquistados, mas a própria Ucrânia inteira, dando uma sinalização de que ele tem essa linha de raciocínio próxima com o Putin. Vamos seguindo aqui então, para ver aqui depois a fala do secretário de Estado, que é muito importante dos Estados Unidos, o Marco Rubio, e também vamos ver aqui uma fala do conselheiro do Kremlin, lá onde está o Putin, tá bom? Diz assim, o secretário Marco Rubio disse que a atual ordem global, preste atenção, a atual ordem global, essa que nós estamos do pós-guerra, não está apenas obsoleta, agora é uma arma usada contra nós. E tudo isso levou a um momento em que agora precisamos enfrentar o maior risco de instabilidade geopolítica e de crise global geracional. O que ele está dizendo? Vamos ter que enfrentar uma crise aí, porque nós precisamos reorganizar a geopolítica. A reorganização da geopolítica fala de definir quem influenciará quem, quem comandará quem dominará tal território. É aí que entra a questão. Ele está dizendo aqui então que o que está aí hoje posto, que ficou consolidado desde a Segunda Guerra Mundial, ele falou, já está obsoleto e acabou se tornando uma arma contra nós mesmos, os americanos. Então precisamos dar uma reorganizada na geopolítica e isso pode gerar risco de instabilidade geopolítica, certo? E é óbvio, né? Porque ninguém quer perder o poder numa boa, né? Agora vamos à fala aqui do conselheiro do Kremlin. Ao mesmo tempo, um dos principais intelectuais russos e conselheiro do Kremlin, Sergei Karaganov, pôde ter revelado o pensamento russo ao declarar que a tarefa da Rússia era ajudar os Estados Unidos. Como é que é? A tarefa da Rússia era ajudar os Estados Unidos na transição para a nova ordem global da forma mais pacífica e com a menor interrupção possível. Então, presta atenção, você vai falar assim, mas então se vai estabelecer aí essa nova ordem mundial, então eles vão fazer o que os globalistas queriam fazer? Não. Eles estão propondo aqui uma nova ordem, mas essa nova ordem é diferente da nova ordem proposta pelos globalistas. A nova ordem proposta pelos globalistas começou a ter várias rejeições. E a primeira grande rejeição que houve foi com o próprio Putin. E isso começou em meados de 2011, meados de 2012. Foi quando o Putin quebrou o elo, o vínculo que tinha com os globalistas e se tornou o quê? Uma pedra de tropeço no caminho dos globalistas. Isso começou em 2011, 2012 e depois, posteriormente, quando os globalistas, derrubaram o governo na Ucrânia, que era pró-Rússia, pró-Putin, para colocar um governo pró-globalista, pró-ocidente, que foi esse Zelensky que aí chegou agora, que é cria, que é filhote do Klaus Schwab, o globalista mor. Então, ali houve o racha. Vladimir Putin, uma pedra importantíssima, se tornou o quê? Adversário dos globalistas. Em segundo momento também nós vamos perceber o quê? Que a China, que foi um monstrinho criado pelos globalistas e figuras eminentes, como o próprio judeu lá, que morreu recentemente com 100 anos, esqueci o nome dele agora, me deu um branco aqui agora, Henry Kissinger, ou Harry Kissinger, como alguns dizem, tá? O Henry Kissinger, junto com as famílias dos globalistas aí, como os Rockefeller, por exemplo, eles empenharam muito tempo e dinheiro na formação dessa China que aí está. Seria um laboratório para mostrar para o mundo o ideal de governo que eles tinham para essa nova ordem mundial. Só que esse monstrinho que foi criado por Rockefeller, por Henry Kissinger e os Estados Unidos criou. Sim, o próprio Estados Unidos fez isso com a China.
tornou a China no que ela é isso hoje. Por isso que o Marco Rubio disse, se tornou problemas para nós, o que nós estabelecemos lá na antiga ordem, né? Então o que acontece? A China também se tornou também uma pedra de tropeço para os globalistas. Então começou com o Vladimir Putin, agora a própria China e agora, como a pá de cal no projeto dos globalistas, o próprio Estados Unidos, que está se aliando com o arqui-adversário dos globalistas. Então é por isso aqui que o Sergei Karaganov está dizendo aqui: a tarefa da Rússia era ajudar os Estados Unidos na transição para a nova ordem global da forma mais pacífica e com menor interrupção possível. Então é uma nova ordem diferenciada da ordem que os globalistas queriam implementar, do que envolvia aquela Agenda 2030 da ONU. Tanto é que você pode ver que o Trump, ele está derrubando e destruindo toda a Agenda 2030, principalmente no que diz respeito à sustentabilidade, ao ESG, uma política que estava derrubando todas as empresas, né? Uma política que estava prejudicando a economia mundial, né? Ele está indo contra todas as pautas. Ele saiu do Acordo de Paris, ele saiu lá daquele painel do clima, ele disse que vai começar a abrir poços de petróleo, vai extrair gás, vai produzir carros a combustíveis fósseis, que é o gás, que é a gasolina, que é o diesel. Ele está indo na contramão de todas aquelas pautas da Agenda 2030. Perceba isso. Então veja bem que não é a mesma coisa. É uma nova ordem diferenciada daquela, ok? Para concluir aqui a fala. Mas o que poderia ser essa ordem global, então? Então vamos lá. Só voltando um pouquinho, tá? Essa questão de implantar uma ordem com alguns impérios não é nova. Já fizeram várias tentativas. E antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, já havia aí uma tentativa de formar um bloco, né? Então diz assim, ó. A questão dessa agenda aqui, que envolvia já uma formação de um bloco, já lá, antes da Segunda Guerra Mundial, que envolvia o bigodinho da Alemanha. Então diz assim aqui: como discutir aqui há alguns anos atrás, a agenda dos 3 blocos estava sendo vendida ao bigodinho da Alemanha, né, na preparação para a Segunda Guerra Mundial. E foi a principal razão pela qual a Grã-Bretanha apoiou o bigodinho por tanto tempo, após a Conferência de Munique em setembro de 1938, quando a Tchecoslováquia foi basicamente entregue à Alemanha. Então já havia toda uma trama já lá antes da Segunda Guerra Mundial para uma formação, né? E essa formação ela consistia-se mais ou menos a Alemanha como a potência dominante no continente europeu, com direitos predominantes no sudoeste da Europa, a Grã-Bretanha dominando o oeste euroatlântico em aliança com os Estados Unidos e garantir os domínios do extremo do Oriente em aliança com o Japão. Então já tinha aí, já traçado alguns esboços para começar a formar esses blocos. Porém, tudo isso aqui não deu certo, caiu por terra e voltamos na situação que estamos agora. Agora estamos aí retomando esse projeto e começa igualmente lá, anteriormente à Segunda Guerra Mundial, com 3 blocos, com 3 potências. Então vamos lá. Rumo a um novo e melhorado mundo de 3 potências, né? De 3 blocos, né? Mas só que eles já colocam 3 mais. 3 mais por quê? Pode ser adicionado no decorrer dos anos outros. E é por isso que eu digo que é aqui o start dos 10. Porque é 3 mais, mas tem esse mais aqui, dizendo que pode entrar posteriormente outros blocos, outros reinos, outros impérios, né? É um novo sistema multipolar, que começa com essas 3 potências, com esses 3 reinos, e pode ser formado mais alguns reinos. E eu creio que esses mais reinos aqui pode chegar-se até mais 7 para formar 10. Então vamos lá. Rumo a um novo e melhorado mundo de 3 mais blocos.
Em nosso tempo, um futuro mundo multipolar de 3 mais blocos pode imaginar, preste atenção, a China, então o primeiro aí que está colocando, a China. Por que a gente pode acreditar que está caminhando para isso? Lembra que eu comentei com vocês há um tempo atrás que o Trump já está abandonando a questão lá de Taiwan, porque Taiwan era uma questão assim que era ponto pacífico, a defesa, a guarda de Taiwan por conta das indústrias de chip que tinha ali. E então os Estados Unidos investia muito na proteção e na segurança. Mas agora o Donald Trump está convidando as empresas lá a produzirem dentro, colocar o seu chão de fábrica nos Estados Unidos. E ele já disse assim, olha, se vocês quiserem produzir daí, saibam, vão receber taxações altíssimas. Agora, se vocês quiserem produzir aqui com imposto quase que zero, pode vir que será bem aceito, terá todo o apoio e todo o suporte. É uma sinalização para quê? Dizendo, olha, nós vamos largar mão, vamos tirar a proteção e vamos entregar isso aí na mão da China. É literalmente essa sinalização que ele está fazendo quando ele está querendo tirar o chão de fábrica de lá, de Taiwan, e colocar dentro dos Estados Unidos, tá? E não é só com as empresas de chip, não. Ele está fazendo isso com outras big techs que também tem o chão de fábrica lá na China, dizendo, olha, saiam de lá e venham para cá. Vocês não vão suportar o tanto de imposto que vai ter. Vai ser, ou seja, ele está acenando para esses empresários dizendo, vai se tornar novamente atrativo e rentável produzir com o chão de fábrica dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque isso se tornou quase que impraticável com os preços praticado pela China. Então, automaticamente, todas as big techs dos Estados Unidos colocou o chão de fábrica lá na China. Como a Apple, por exemplo, né? Os celulares que você compra da Apple é tudo produzido lá, né? Então, ele está dizendo, venham para cá, né? E isto é um ensino que ele vai abandonar de fato aquilo ali, para essa formação aí, dando à China hegemonia regional no leste asiático. Depois, a Rússia. A Rússia na Europa Central e Oriental. Então, a China fica com o leste asiático, tá bom? A Rússia fica com a Europa Central e Oriental. Vai chegar ali quase próximo de Israel, né? E os Estados Unidos nas Américas, né? Então já dividiu aí, já estão acertando. É mais ou menos o que está sendo encaminhado entre o Putin e Donald Trump. E agora Xi Jinping, porque vocês se recordam que o Donald Trump convidou o Xi Jinping para sua posse, né? Mas o Xi Jinping com muitos problemas lá dentro, com o Partido Comunista, né? Uma ameaça de rebelião, ele ficou com medo de sair de lá. Então é muito difícil ele sair de lá. Mas mandou um representante, né? E agora aqui, então, nós estamos vendo que os três já estão mais ou menos se acertando, né? Na questão aí das taxações absurdas que ele tinha proposto lá contra a China, ele já está amenizando o discurso e mudando para essa retórica. Tragam o chão de fábrica para cá, tiram as suas empresas de lá. Começou a fazer esse apelo para as big techs dos Estados Unidos e agora está fazendo também para as grandes empresas produtoras de chip lá de Taiwan. Agora, nós falamos de 3 mais, né? Eles estão dizendo que é 3, mas pode aumentar. Isso aí poderia ser aumentado, a princípio, através de quem? Índia, Irã e Turquia. Índia, porque tem uma população descomunal, né? É 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. É detentor da arma nuclear, né? Tem um grande avanço tecnológico, né? Então, ela tem essa probabilidade também de ser uma potência. A Turquia, porque o Erdogan, ele tem o sonho de retomar novamente, né, o Império Otomano, né? O Império Otomano era da Turquia, né? Que era quase que parte do antigo Império Romano. E o sonho de consumo do Erdogan é ressuscitar o Império Otomano. Então, eles já deixam aí a Turquia como um eventual, né,
império que pode se surgir aí, talvez junto com o Irã, né? Então, nós estamos vendo aí que já estão abrindo precedentes para a formação desses 10 blocos. Isso, para você, deve ser algo muito importante, porque diz respeito à consumação, à confirmação, ao cumprimento da palavra de Deus, que diz que haveria sim 10 impérios, 10 blocos, que são os 10 chifres, que no momento exato, esses líderes de cada um desses blocos, que sabiam por que estavam ali, que tinham um momento estabelecido e que deveriam entregar aquilo nas mãos do anticristo. E é o que nós estamos vendo acontecer aí. E sem contar que também estamos vendo aí o fim, a destruição da União Europeia, que é onde restou para os globalistas, né? Os globalistas estão ali sendo encurralados ali, né? Entre a Alemanha, a França, a Inglaterra, porque a Inglaterra, na realidade, né, ela já foi uma das primeiras a começar a sair do mercado comum europeu, né, através do Brexit, né? Ela foi a primeira a sair. Tem outros que estão também sinalizando em sair desse mercado comum, né? E nós temos também lá a Hungria, do Viktor Orbán, que também é totalmente avesso às ideias do globalista. Então estamos vendo aí os globalistas sendo destruídos, os globalistas arruinados, os globalistas na lona, a Agenda 2030 da ONU comprometido. Por quê? Já começaram com o discursinho lá de tirar de 2030 para 2045. É o discurso deles agora, né? O Klaus Schwab está desolado. Então, nós estamos vendo aí uma mudança radical, drástica. Estamos vendo aí uma derrota cachapante dos globalistas da União Europeia e estamos vendo aí a ascensão de 3 grandes blocos. China, Estados Unidos e Rússia estão aí já desenhando, eles já estão sentados nos bastidores, já fazendo os novos mapas de seus impérios e de seus domínios. E enquanto isso, os globalistas com seus países ali perdendo espaço, que é o que eu disse para vocês. Uma das questões do Macron ser incisivo na insistência de permanecer com o conflito ali na Ucrânia é justamente por conta disso. Putin está lascando com a vida do Macron lá na África, né? Ou seja, os lugares onde a França tirava ouro, diamantes, petróleos e outras riquezas a preço de banana, né? Está sendo retirado das mãos deles, dos domínios dele, e quem está ganhando esse espaço seria Putin, né? E nós percebemos nisso aí que a Rússia está se consolidando, Estados Unidos se consolidando, porque Estados Unidos já acenou também para a questão lá do Canadá. E muitas pessoas falam, não, Donald Trump está brincando, o que é isso? Não, mas ele está dizendo que não está brincando. Ele está dizendo que a questão de anexar o Canadá também, a Groenlândia, o Canadá e o Panamá. E o Panamá também é quase que certo. Deixa eu ler aqui um trechinho aqui dessa entrevista aqui, ó. Trump leva a posse do Canadá a sério. Em uma entrevista à Fox News há alguns dias, Bret Baier perguntou a Trump se seu desejo de que o Canadá se tornasse parte dos Estados Unidos é algo real. E Trump disse, abre aspas, sim, acho que o Canadá estaria muito melhor sendo o 51º estado. Fecha aspas. No geral, Trump parece totalmente sério sobre isso e tem algum apoio interno no Canadá, especialmente nas províncias ocidentais como Alberta. Se Alberta, British e Colômbia, Yukon se tornassem parte dos Estados Unidos, seu território se conectaria ao Alasca, criando uma ponte terrestre contínua em direção à
Rússia. Então, estamos vendo aí que o projeto expansionista desses impérios aí está sério. O Donald Trump já está dando o tchauzinho para Taiwan, dizendo, ó, se virem aí, vocês serão anexados pela China. Já acenou dizendo, olha, a Ucrânia, né, hoje ela vai ter que ceder todos esses espaços, mas nada impede que posteriormente toda a Ucrânia se torne da Rússia. E agora também ele está dizendo que está de olho sim, que é sério a questão do Canadá, que é sério a questão da Groenlândia, e a questão lá não é só apenas o canal do Panamá, aquela questão lá da China estar tomando conta do canal do Panamá, aquilo ali é só retórica, né? A questão ali é muito mais ampla. Ele pretende mesmo é o Panamá, né? E a questão do Panamá envolve umas outras questões muito mais profundas que daria um outro vídeo só para isso daí, no que está envolvido ali nas questões do Panamá, né? Tem uma questão aí, você já conhece muito bem, que são os paraísos fiscais, onde acontecem transações obscuras do Deep State, dos globalistas, dos senhores do mundo, né? E o Panamá tem um envolvimento muito grande nessas tretas aí também. É por isso que ele está de olho no Panamá. Então, em tudo isso aí, estamos vendo o quê? O cumprimento da palavra de Deus. Jesus está voltando. Meu irmão, minha irmã, se prepare. Os dias são curtos, os dias estão sendo abreviados, porque se os dias não fossem abreviados, ninguém suportaria, ninguém se salvaria. Jesus está voltando, levante a tua cabeça, alegre o teu coração, tenha todas essas informações como um motivo de alegria, de júbilo. E como eu disse no começo desse vídeo, diga, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? E agora eu quero que você ouça uma palavra de agradecimento, uma palavra de bênção, inclusive, sobre a sua vida, do pastor Gabriel, lá de Moçambique, que está agradecendo a todos vocês. Olha que lindo, uma palavra de bênção e agradecimento a vocês que têm ajudado o nosso projeto ali em Moçambique. Aqui embaixo na descrição do vídeo, os dados necessários para você deixar a sua contribuição de amor. E ouça agora a palavra de agradecimento do pastor Gabriel ali em Moçambique. Graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Josué. Quero aqui mandar um forte abraço ao pastor Josué e a todos os irmãos que têm feito parte conosco nesta obra aqui em Moçambique. Deus abençoe os irmãos do Brasil, juntamente com o pastor Josué, que temos abençoado aqui financeiramente para podermos aqui abençoar também as crianças. Louvo a Deus pelas vossas vidas. Meus queridos irmãos, é um motivo de muita alegria ter vocês aqui como parceiros desta obra em Moçambique. Apesar da distância, mas temos essa ligação através do pastor Josué, que tem feito aqui parte conosco nesta obra aqui em Moçambique, nos dando aqui a cobertura, nos dando aqui as finanças para comprarmos aqui a alimentação para as crianças, compramos também os colheres hoje para as crianças se alimentarem, e é um motivo de muita alegria. Espero que Deus possa recompensar a todos vocês por tudo quanto tem feito pela obra em Moçambique. Um forte abraço, um ótimo sábado e uma ótima semana para todos vocês, no nome de Jesus. Amém? Aí está então a palavra de agradecimento e palavra de bênção sobre a tua vida. E em nome de Jesus, se Deus tem tocado em teu coração, se você ama missões, se você ama um projeto social, nos ajude. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem os dados necessários para você deixar a sua oferta de amor, a sua contribuição. Em nome de Jesus, a melhor maneira de demonstrar a sua gratidão a Deus pelo alimento que Ele tem te dado a cada dia é contribuir e ajudar com o alimento dessas crianças ali em Moçambique. E eu profetizo na tua vida a palavra de Deus, que Ele te restitua de maneira centuplicada, que Ele possa abrir sobre a sua vida as comportas dos céus, derramando bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu salário, eu abençoo o teu emprego, teu comércio, tua fonte de renda, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.